seu filho vai te obedecer. Rapidamente, sem questionar. Parece o sonho de qualquer pai, não é? Mas o que acontece no cérebro dele nesse exato momento pode determinar quem ele vai se tornar pelos próximos anos da vida dele. E a ciência finalmente conseguiu medir isso. Nos próximos minutos, você vai entender por que crianças que apanham realmente se comportam melhor no curto prazo. E por que essa obediência tem um custo que a maioria dos pais não imagina que existe. Vamos começar pelo elefante na sala. Sim, bater funciona. E não, eu não estou defendendo isso. Mas precisamos ser honestos sobre o que a pesquisa mostra. Quando uma criança leva uma palmada ou chinelada, o comportamento inadequado para imediatamente em 73% dos casos. É o que mostram os estudos da Universidade de Michigan, que acompanharam mais de 12 mil famílias durante 15 anos. Então por que isso acontece? Por que funciona tão rápido? Quando a criança apanha, 3 coisas acontecem no cérebro dela simultaneamente. Primeira, a amígdala, que é o centro do medo, dispara um alarme. É a mesma reação de quando a gente vê um animal perigoso. O corpo inteiro entra em modo de sobrevivência. Segunda coisa, o córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável pelo raciocínio, pelo entender o porquê, essa parte simplesmente desliga. É como se alguém cortasse a energia elétrica. A criança não está mais pensando, ela está só reagindo. E a terceira coisa, essa é a mais importante. O hipocampo começa a gravar aquele momento como um arquivo de perigo. Sabe aquela memória que nunca esquece? É exatamente isso que está sendo criado. A criança obedece. Claro que obedece. Mas ela não obedece porque entendeu que estava errada. Ela obedece porque está com medo. Agora vem a parte que a maioria dos pais não vê. Porque o efeito não aparece hoje, nem amanhã. Aparece daqui 5, 10, 15 anos. A Universidade de Harvard fez um estudo que acompanhou crianças que apanhavam regularmente dos 3 aos 5 anos. Eles escanearam o cérebro dessas crianças quando elas chegaram aos 18, 20 anos e descobriram algo assustador. O cérebro de quem apanhou na infância é fisicamente diferente. A massa cinzenta em áreas ligadas à regulação emocional é menor. Em português claro, essas pessoas têm mais dificuldade de controlar raiva, ansiedade e frustração quando adultas. Mas tem mais. As pesquisas mostram que crianças que apanhavam têm 43% mais chances de desenvolver depressão na adolescência. Isso é quase metade a mais que crianças que não apanhavam. 2 vezes mais chances de usar drogas ou álcool de forma problemática antes dos 20 anos. E aqui vem o dado mais chocante. 67% mais chances de reproduzir o mesmo padrão com os próprios filhos. A violência vira herança. Sabe aquele pai que bate e diz, eu apanhei e não morri, virei gente. Pois é, ele virou gente. Mas virou gente que bate. Essa é justamente a prova de que ele foi afetado. E tem um detalhe que poucos percebem. A criança não aprende o que é certo ou errado. Ela aprende a não ser pega. É diferente. Uma criança que entende o porquê desenvolve senso moral. Uma criança que só tem medo desenvolve senso de autopreservação. Na prática, ela vai continuar fazendo as coisas erradas, só que escondido. É por isso que tantos adolescentes que apanhavam quando pequenos se tornam especialistas em mentir. Eles tiveram anos de treino para esconder comportamentos. Mas o preço mais alto não aparece em nenhum estudo. É algo mais sutil. É a relação. Quando você bate, você ensina 3 coisas sem querer. Primeiro, quem é maior e mais forte, tá certo. Não importa o argumento, importa o poder. Segundo, amor e dor podem vir da mesma pessoa. Isso confunde profundamente a forma como a criança vai entender relacionamentos pelo resto da vida. E terceiro, quando você está bravo, violência é uma solução aceitável. Agora, pensa comigo. Você quer que seu filho, quando tiver 16 anos e estiver com raiva, pense que violência resolve? Você quer que ele, quando casar, ache normal partir para agressão quando estiver estressado? Provavelmente não, mas é exatamente isso que a palmada ensina. E tem outro efeito invisível. A criança para de te contar as coisas. Ela te vê como o juiz que aplica a punição, não como o aliado que vai ajudar. Agora imagina que sua filha de 14 anos está sendo pressionada para fazer algo que ela não quer por um garoto. Ela vai te procurar ou vai pensar, se eu contar, vou apanhar? A palmada não afasta só o comportamento errado, ela afasta a criança de você. Beleza, você deve estar pensando, mas e aí? O que eu faço quando meu filho não me obedece? Vou te dar 3 estratégias que têm a mesma eficácia da palmada no curto prazo, mas sem nenhum dos efeitos colaterais. Primeira, consequência natural imediata. Seu filho jogou o brinquedo com raiva, o brinquedo fica guardado pelo resto do dia. Simples, não precisa gritar, não precisa bater, a consequência é direta.
Bateu no irmão? Fica separado em outro cômodo por alguns minutos. Sem atenção, sem interação. A diferença aqui é que a criança conecta o comportamento dela com o resultado, não com a sua raiva ou com dor física. Ela aprende causa e efeito, não medo. Segunda, tom de voz baixo e firme. Isso vai parecer estranho, mas funciona melhor que gritar ou bater. Quando você se abaixa na altura da criança, olha nos olhos dela e fala em tom baixo. Mas sério, isso não vai acontecer. O impacto é imenso. Crianças são muito sensíveis a mudanças de energia. Quando você baixa o tom em vez de aumentar, ela percebe: nossa, isso é sério mesmo. É mais eficaz que o grito, porque é inesperado. Grito vira ruído de fundo depois de um tempo. Mas seriedade e calma? Isso assusta mais que palmada. E não deixa trauma. Terceira, reparação em vez de punição. Seu filho riscou a parede, ele limpa. Derramou água de propósito, ele seca. Quebrou o brinquedo do irmão, ele dá um dos brinquedos dele para compensar. Isso ensina responsabilidade. A criança aprende: minhas ações têm consequências e eu sou responsável por consertar o que quebrei. É muito mais poderoso que uma palmada, porque a palmada só ensina: alguém vai me machucar se eu errar. A reparação ensina: eu tenho o poder de consertar meus erros. Percebe a diferença? Olha, eu sei que não é fácil. Sei que às vezes a criança testa limites 50 vezes no mesmo dia. Sei que bate um cansaço, uma frustração que parece que só uma palmada vai resolver. Mas aqui vai uma verdade que ninguém fala. Quando você tem vontade de bater, não é porque a criança precisa de uma palmada. É porque você precisa de um respiro. E tudo bem sentir isso. Você não é um monstro por sentir raiva do seu filho às vezes. Você é humano. Mas a palmada não resolve o seu cansaço. Ela só transfere o seu descontrole emocional para o corpo da criança. Então, quando bater aquela vontade, tenta isso. Respira fundo 3 vezes. Sai do cômodo por 2 minutos, lava o rosto e volta. Parece simples demais para funcionar, mas funciona. Porque o que a criança realmente precisa não é de dor. É de um adulto que consegue se regular emocionalmente para ensinar ela a fazer o mesmo. E olha só que interessante. Quando você consegue se controlar nesses momentos, você está ensinando controle emocional, não com palavras. Com exemplo, seu filho vai aprender mais sobre como lidar com raiva vendo você respirar fundo do que com qualquer conversa sobre sentimentos. Então, resumindo tudo em uma frase, crianças que apanham obedecem. Sim, mas obedecem por medo, não por compreensão. E esse medo molda quem elas vão ser. Você tem 2 escolhas: um filho obediente hoje e potencialmente problemático amanhã, ou um filho que testa mais limites agora, mas que se torna um adulto emocionalmente saudável. Eu sei qual das 2 a ciência recomenda. E eu sei qual das 2, lá no fundo, você também quer. Se esse vídeo te fez pensar, compartilha com outro pai ou mãe que precisa ver isso. E se quiser mais conteúdo sobre como criar filhos sem gritar, sem bater, mas com limites claros, se inscreve no canal. Educar é difícil, mas você não precisa machucar para ensinar.